diz amém? Amém. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteireza de fé, ou inteira fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor ou à caridade e às boas obras, deixando as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, e antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Na Bíblia, a mensagem, no versículo 22, diz: então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. E o versículo próximo diz: sejamos então criativos no amor, no encorajamento e na ajuda, e não evite as reuniões de culto, como alguns fazem. Diga graças a Deus. Perseverança é a capacidade de continuar, de se manter firme, de se manter em uma determinada posição. É a capacidade, se você olha a definição para a palavra na Bíblia, você vai ver que é a capacidade de manter acesa a sua fé. Então, perseverante é aquele que consegue manter o seu foco, o seu objetivo. Perseverante é aquele que consegue alcançar aquela compreensão de Paulo, quando ele diz assim: eu prossigo para um alvo, e eu não olho para a direita, e eu não olho para a esquerda. Por quê? Porque eu estou perseverando em um propósito, eu tenho um foco, eu sou perseverante. Então, o perseverante é aquele que se mantém firme, é aquele que tem em seu coração um espaço absoluto até que ele viva a promessa que foi colocada no início do coração dele, sem espaço para outra coisa. Ou seja, ele é perseverante naquele propósito. Ele começou uma faculdade, por exemplo, e ele sabe que aquele curso vai durar 5 anos. Ele vai ter 10 períodos de faculdade. O foco dele não é o primeiro, o quarto período. O foco dele é a noite da colação de grau. Não aquela ilusória lá que você pode até colar sem você ter formado. Mas aquela da faculdade que você vai e recebe o seu diploma. Então, perseverante é aquele que começa alguma coisa, tem um propósito no início e ele vai até o dia do seu diploma. Ele chega até o final. E no coração dele não há espaço para outra coisa. Ele não vai parar no 5º período e vai dizer: agora eu vou parar porque eu vou fazer... ele faz direito e agora ele quer fazer biologia. Tem tudo a ver. Então ele vai parar agora para fazer biologia, porque depois ele vai retomar o direito. Perseverante é aquele que ele vai até o fim no propósito que ele colocou dentro do coração dele. Então, ele persevera, ele continua na sua caminhada, ele estabelece alguma coisa para a sua caminhada, ele continua perseverante. E a Bíblia, ela vai nos manter perseverando na nossa fé. Nós olhamos para a palavra de Deus e nos mantemos perseverando para a nossa fé. E todas as vezes que eu comecei a pensar sobre esse tempo que estaríamos aqui agora de manhã, eu estava pensando
com o olhar da esperança, naquela parte mais bonita, aonde a gente fala dos molhos de alegria, aonde a gente fala do tempo de você alcançar uma grande vitória, uma grande bênção na sua mão. Mas as definições, as coisas que o Senhor tem colocado são tempos de lutas. E não só lutas coletivas, mas como eu disse no início, são lutas individuais. E o autor deste livro começa a dizer para você sobre se manter em uma perspectiva. Olhe para mim, ninguém começa hoje decidindo ser perseverante. Eu acordei hoje no acampamento, dia 13 de fevereiro de 2018, e eu resolvi que eu sou perseverante. A perseverança na caminhada, olha o que diz a Bíblia, na caminhada da fé é porque há uma história. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que Josué tinha um amigo chamado Caleb. Josué teve uma história. Ele persevera ao lado de Moisés. E quando chega o tempo certo, a Bíblia diz que o Senhor determina que uma porção de liderança seja estabelecida sobre Josué. Ele lidera. 40 anos depois, Caleb aparece no cenário. E Caleb não pede uma porção de bênção por conta de algo que aconteceu naquele dia. Eu decidi hoje. O coração dele tinha uma caminhada de perseverança. Eu sou o cara que viu o mar se abrir. Eu sou o cara que viu o pão cair do céu. Eu sou o cara que viu água sair da rocha. Eu sou o cara que viu os soldados do Egito morrerem. Eu sou o cara que viu Deus dar as leis a Moisés. Eu sou o cara que não morreu com a outra geração e entrou aqui no deserto. Se você está aqui me ouvindo falar nesta manhã, se você tomou uma decisão de desde sexta-feira estar aqui, ou sábado, sei lá, ouvindo essas ministrações, ou o tempo que você tem na presença de Deus, significa que você tem uma história. E a primeira parte desta manhã é o Deus da tua vida chamando a existência no teu coração dessa história, para que você se lembre do primeiro amor, para que você se lembre do dia do teu batismo, para que você se lembre da primeira promessa. Não se refere apenas ao que você está vivendo hoje, mas se refere ao que começou talvez alguns anos atrás. Fiel é aquele que te prometeu, diz a Bíblia. Fiel é aquele que moveu o teu coração. Você não é o que você é hoje, você é o que começou na tua história no dia que você começou uma aliança com o Senhor Jesus. Ali começou uma história de perseverança. Você já não decidiu muitas vezes desistir? Esse cara disse aqui agora há pouco, porque eu sou uma pessoa de acampamento. Ele viveu uma história, porque no primeiro o Espírito tocou no coração dele. Não interessa o tempo que passou até que este dia de hoje acontecesse, que ele pegasse o microfone e ministrasse a você. Mas lá atrás começou uma história. E hoje você tem dito, meu Deus, como eu gostaria isso, eu estou assim, eu estou assado e tal, podia acontecer assim. Não é assim. A história de Davi não aconteceu com a coroa na cabeça dele. A história de Davi aconteceu no pasto, quando ele louvava para as ovelhas. Você entende isso? Amém. Sabe por que você persevera? Porque tem uma história. Porque a pastorinha aqui falou ontem à noite que quando começou era uma pessoa e agora tem um monte de gente, porque uma pessoa perseverou. Hoje eu estou pregando para você porque a minha mãe perseverou há mais de 30 anos e quando a gente era criança, acordávamos de madrugada e tinha uma senhorinha de joelhos dobrados dizendo, Deus vai fazer alguma coisa. E quando nós tínhamos uma dificuldade, porque meu pai morreu, graças a Deus, quando eu tinha 4 anos de idade, eu não cresci com ele, e então tínhamos dificuldades, e louvado seja o Senhor, porque ela dizia, Deus proverá. E eu estou hoje aqui crendo nas promessas do Senhor, porque eu aprendi por meio da perseverança de alguém que me ensinou com o passar dos anos que Deus provê. Eu aprendi que Deus cura, eu aprendi que Deus liberta, eu aprendi que Deus fala, eu aprendi que Deus dá experiências. E eu não vou desistir da minha caminhada, porque no dia 12, 13 de fevereiro, alguma coisa não aconteceu, porque eu tenho uma história de coisas acontecendo
Bíblia diz, no texto que você acabou de ler, ou acompanhou comigo aí, tendo, pois, a ousadia, olhe para mim, frouxo não acontece, não consegue nada. A Bíblia diz que o Senhor não te deu um espírito de temor, mas a Bíblia diz que o Senhor te deu um espírito de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor te deu um espírito de fé. E a Bíblia diz que o Senhor te deu um espírito de equilíbrio. Tem um monte de gente desequilibrada. Um monte de gente, você já viu aqueles crentes sensitivos demais? Existe a sensação do espírito, mas existe aquele que está sentindo que o irmão Júnior não gosta muito, não sei porquê. Às vezes ele me manda embora, fala que não tem café. Eu falo, irmãos, café é uma coisa de Deus. Né? Foi do Senhor, café. Deus fez aquelas bolinhas lá e tal, mas essa eu não sei, né? Mas em nome de Jesus, nós estamos bem, amém? O Senhor te abençoe. Mas às vezes a gente sente isso, né? Por que esse cara toda vez me manda embora? Pergunta se eu já estou indo. Já viu aquela pessoa que pergunta, que dia que você vai embora? Eu cheguei ontem, que dia que você vai embora? Eu nem tirei a mala do carro. Eu falei, irmão, eu já chego em Candiba dizendo, ó, Júnior, vou embora amanhã. E nós vamos imaginando as coisas. E ele diz, ousadia. Está assim na tua palavra? Ousadia. Para entrar aonde? No santuário, pelo sangue de Jesus. Ousadia. Ousadia significa você ter coragem para a realização de alguma coisa. Eu sou ousado. Aonde alguns não vão, eu vou, né? A menininha se jogou ali dentro da água. Ela tem ousadia. Às vezes a gente usa isso, né, João? Para que a palavra do Senhor entre em nosso coração. É um espírito de ousadia. E o texto está dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E ele continua, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado. Houve um novo caminho que nós entramos hoje com ousadia. Observe comigo o que acontece aqui. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que havia um templo e havia um véu e as pessoas não podiam entrar naquele lugar. O sacerdote só entrava naquele lugar se ele tivesse uma campainha, uma corda amarrada na sua perna. E então ele entrava e tinha que fazer barulho. Se parasse o barulho, puxava porque tinha morrido por causa de algum pecado. A Bíblia diz que com o sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos um caminho novo de acesso até a presença de Deus. Então eu não preciso ficar na borda como ela ministrou aqui. Eu posso entrar no santo lugar. Eu posso entrar até a presença de Deus. Eu posso entrar até o lugar que Deus fala. Eu posso entrar até o lugar aonde Deus me vê. Meu Deus. Uau! Porque a gente pode entrar até onde eu vejo Deus, não é isso que nós queremos? Você pode entrar até onde Deus te vê. Porque para a igreja andar com o Senhor, ela precisa sair da síndrome de Adão. A Bíblia diz que Deus vem andando e ele começa a perguntar, Adão, meu filho querido, lindo, o mais lindo de todos os filhos. E Adão estava escondido. Adão, por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Eu ouvi a sua voz. Está cheio de gente na igreja que ouve a palavra, ouve a voz de Deus. Ele quer ver a glória, mas ele não deixa Deus olhar para ele. Porque quando Deus te olha, ele vê o seu defeito, ele vê a sua bagunça, ele vê a sua pequenez. E você precisa decidir se ele vai arrumar isso ou não. Meu Deus. Não é o Espírito para que você veja a glória de Deus. Porque quando o povo andava no deserto, eles diziam, Moisés, não permita que nós consigamos ver a glória, porque senão seremos consumidos. Não era por isso, não era porque eles estavam vendo, mas era porque Deus descia, e os olhos de Deus são como fogo. E eles tinham medo de ser consumidos. E então, o Senhor dizia, cadê você, Adão? E ele estava escondido. Mas para que houvesse um novo tratar, ele teve que aparecer. Você entende? Oh, eu quero ver a sua glória. É tão bom estar na glória.
O Senhor quer ver você. Meu Deus, eu recebo essa palavra. O Senhor quer ver você. Eu recebo essa palavra. Ele quer te olhar. O pastor Michael falou aqui, nós somos pastores, temos as costas largas. É tão bom quando nós sentamos, né? E nós começamos a calcular os passos do pastor. Filma, né? E nós conseguimos calcular o passo do pastor. Né? Ah, eu estou calculando o pastor, não sei porque esse pastor está falando isso, está pregando assim e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o Senhor quer que você apareça. Uau, yes. Não, pastor, mas em João 9, 10, 10, 9, João 10, alguma coisa, que ele cresça e que eu diminua. João 10, 31. Hã? É? Ah, então eu não tenho que ficar aqui escondidinho. Não. Olhe para mim. Imagine você sem roupa. Sem roupa. Nu. Completamente nu. Como é que a gente fica, irmãos? Quando a gente está saindo da piscina, você já viu o pessoal pega a toalhinha? Chega na casa de alguém. Aí o Senhor diz, sabe uma coisa legal? A Bíblia diz que Naamã era um cara cheio de coisas, né? Ele era capitão da guarda, ele era general do exército do rei da Síria, e etc, e etc. E aí ele vai receber a cura. E quando ele chega para receber a cura, a pessoa diz para ele, você precisa... A pessoa diz não, né? Manda um recado. Você precisa mergulhar nas águas do Rio Jordão. E ele diz, por acaso os rios Abana e Farpar não são rios de águas cristalinas que eu tenho na Síria? Eu vou mergulhar nos rios, nas águas do Rio Jordão, vou-me embora. Sabe por quê? Porque nas águas da Síria, ele ia mandar que o exército fechasse o lugar. E ninguém ia ver ele banhando. Mas no Rio Jordão, cheio de pobre. Pobre. Já viu pobre em praia? Pobre com farofa, com menino correndo, caixa, vasilha de manteiga com comida. Eu nem gosto de praia. Minas nem tem praia. E aí, aquela pobraiada. Você já viu pobre com notícia ruim? Fulano, aconteceu isso. O WhatsApp faz grupo de fofoca. Todo mundo sabe. Na hora que Naamã chega, todo mundo fica sabendo que Naamã chegou. Para Naamã ser curado, Deus teve que ver o grande soberbo Naamã. Uau! Olha que roupa linda que Naamã usa. Anéis, armadura. Uau, ele tem um tanto de empregados. E pobre gosta de gente rica, mas vai olhando e fica lá todo mundo assistindo. E foi juntando gente, juntando gente, juntando gente. E Naamã disse, eu não vou. Quer ser curado? A plateia toda vai ver. Tem coisa que você esconde. E ele tira a primeira coisa. Olha lá, o cara que ganhou a guerra. Cheio de lepra. Olha lá o cara rico. Deus me livra. Eu prefiro ser pobre. Tenho dinheiro para ser podre desse jeito? Não, eu fico aqui de sunga, nado. O cara não pode nem tirar a roupa. Deus me livra. Não, para ter dinheiro e feder e morrer desse jeito. Deus me livra. Fica comendo essas comidas caras e que tal? Não, gosta de feijoada. A Bíblia diz que eu tenho que ter ousadia para isso. Eu tenho que reconhecer, irmão. Sabe por que tem igreja? Vocês falaram tanto de comunhão aqui. Porque a comunhão, né, ela vai colocar, por exemplo, você pega uma pessoa na igreja que é simpática. Né? Você pega alguém simpático,
Né, Lipe? Vem cá, Lipe. E você pega uma pessoa simpática, passa a mão. Né? E a pessoa vai lá, chega perto do outro, recepciona. Eu não daria certo para fazer esse papel. Ficar na frente, recebendo as pessoas. Oi, irmão, seja bem-vindo, não sei o quê. Eu não dava certo para isso. Então, igreja é assim. Isso é o coletivo. Mas ele tem que chegar no individual e dizer: Deus, eu sou simpático, eu sou o cara, mas eu sou pirracento. Revela Deus, meu Deus. Quem está entendendo que tem coisas individuais e precisam ser reveladas? Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho dificuldades, Deus. Eu tenho coisas em meu coração que me envergonham. Eu odeio. Eu tenho dificuldades, ó Pai, de manter a chama acesa. E o versículo 22 diz: cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteira fé, com um coração purificado da má consciência e no corpo lavado em água limpa. Esse banho é uma decisão sua. Meu Deus. Essa consciência, irmãos, essa razão que o texto está falando é uma razão sua. E é por isso que nós precisamos modificar a estrutura da igreja, porque o ajuntamento traz alguma coisa, atrai alguma coisa, mas tem o individual que tem atrapalhado muitas coisas. E às vezes nós não entendemos o que não está acontecendo na igreja, é porque eu sou casa rebelde e eu preciso abrir mão disto. Eu estou orando junto, eu estou de mãos dadas, mas a Bíblia diz que eu preciso encontrar, e aí eu volto no versículo 20, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho é uma coisa que está fixa aqui, ele não está mexendo, mas o texto está falando que ele é vivo, e coisa viva movimenta, porque esse novo e vivo caminho é Jesus. E Jesus, ele não é uma coisa fixa, não é um evangelho que te aceita para que você fique como você está, mas é um evangelho que regenera, é um evangelho que transforma, é um evangelho que mexe no caráter, que diz: seja obediente ao seu pai, à sua mãe, aos seus líderes. É o evangelho que diz: seja submisso dentro da sua casa. É o evangelho que diz: guarde a tua língua e converse pouco, seja pois pronto para ouvir e tardio para falar. É o evangelho que regenera. Não minta, não prostitua, não se envolva em coisas impuras. É o evangelho que aponta Pedro dizendo: sede santos, porque eu sou santo. E santo significa separado. É uma regeneração nova, completamente nova. Quer abaixar o som? Que o povo fez assim. Traz algo novo. Quanto? Então vamos, porque tem uma parte aqui ainda. Aleluia. E aí nós falamos tanto sobre a comunhão. Olhe para esse irmão mais bonito que está perto de você. Se não houver ninguém bonito, olhe para frente. Retenhamos firme a profissão da nossa fé, que nós fazemos e nós prometemos assim: vamos amar o nosso irmão, né? Nós andamos, e às vezes nós estamos cantando só para título de profecia. Ei, eu preciso de você. Me ajuda, Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Amém. Essa tradução que diz, no versículo 24, sejamos criativos no amor. Nós falamos muito do amor só nas palavras, né? Não, porque eu te amo. Mas na hora que sai aqui, acaba tudo.
Irmãos, a gente como pastor, a gente é cansado de ver às vezes um grupo de pessoas, está aqui, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na hora da necessidade, às vezes aparece uma pessoa que não tem nada a ver com aquele grupo e vai lá e ajuda. E o grande amigão, lindão, que anda junto, que vai no lanche, não estou falando que não ama. Eu estou falando que nós precisamos ser criativos no amor. Existem necessidades do outro e elas precisam ser ajudadas, trabalhadas. Nós não somos criativos, irmãos. Nós não nos dispomos com inteireza do nosso coração para ajudar o outro. Necessidade. Qual é a necessidade do outro? Estimular o amor. Meu Deus, precisou ter um versículo na Bíblia falando que eu tenho que ajudar alguém para me estimular a fazer uma boa obra. Eu preciso de um versículo para isto. Eu tenho que ter isso na Bíblia. Quando isso tinha que ser natural. Você nasceu de novo. E Jesus te leva a ajudar o outro. Jesus te leva a fazer algo pelo outro. E às vezes no coletivo você dá conta, porque vai um mutirão, vai um evangelho, ser pregado na rua, na praça, e nós nos unimos, mas no individual, nós somos, como o Júnior falou, ruins. Nós temos maldade e nós selecionamos quem nós queremos ajudar. Eu vou ajudar a Vera, porque eu tenho afinidade com ela. Eu vou dar um testemunho meu mesmo. Eu estava num lugar um dia e alguém me ligou dizendo: Davi, olha aí, porque minha mãe está passando mal, está internada, não sei o quê. E eu não tinha afinidade com aquela pessoa. E na mesma hora eu peguei o carro e corri para o hospital. E cheguei, fiquei em pé lá no hospital, entrei, está precisando de alguma coisa e tal. E aí eu não conheci, depois eu fiquei pensando: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço ninguém aqui. Eu era só para dar uma olhada. E eu estou aqui no hospital, na Santa Casa, domingo à tarde. E aí alguém falou comigo assim, eu não era pastor na época, assim, isso é atitude de pastor. Eu falei, sangue de Jesus. Às vezes nós precisamos de atitudes que são impulsionadas pela sua essência. Mas quando a gente não dá conta, Ju, a gente é estimulado mesmo. Que bom que tem estímulo. Que bom que tem evangelismo, que bom que tem igreja. Que bom que tem líder de grupo para nos ajudar, porque a Bíblia está dizendo aí, consideramos-nos uns aos outros, considere, ou seja, lembre do seu irmão, considere uns aos outros, para que você seja estimulado a fazer as boas obras. Não deixe, olha o que diz a Bíblia, e tem muito crente que precisa ouvir isso, não deixe a congregação, não deixe o lugar de culto, não deixe as reuniões, não deixe as ministrações, como é o costume de muitos. É o que o diabo tem feito hoje na igreja secular, globalizada, na igreja inclusiva. Igreja não é alvenaria, igreja, isso é uma fala capética. Isso é um neologismo, acabei de inventar essa palavra. Não precisa de igreja. Você e Jesus, ore na sua casa apenas. Quando você está, irmãos, são verdades. Eu não estou dizendo que isso é mentira. Nós cantamos a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe como que a alegria do Senhor ela passa para outro irmão? Quando você encontra com outro irmão. E o culto acontece, seja na igreja, seja no banco, seja na rua, seja na praça, seja na praia, seja em qualquer lugar que você estiver, vai acontecer o culto. Não estou dizendo que isso é mentira. Mas quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou o quê? Verdades. Você está entendendo? Fique na sua casa. Vá no culto só domingo à noite. Não participe de reunião de estudo. Você não precisa disto. Você não precisa estar colado em pastor. Você já ouviu isso? Você não tem que estar colado em pastor, não. Você não tem que fazer isso, não. O que o texto está dizendo?
para que você não se enfraqueça, para que você seja abençoado, como é costume, como o autor, e alguns dizem que é Paulo, mas não está claro isso, o autor está falando de uma preocupação, porque isso é uma porta aberta para o diabo, porque tem muita gente que até ora, mas a mente está tão vaga, longe de ministrações do Senhor. E agora eu abro um parêntese para dizer para você que ama ser ministrado só pela internet, pela televisão. O Espírito é o mesmo, mas Deus move de formas diferentes no local que você está inserido. E a revelação de Deus para aquele lugar muitas vezes difere no coletivo, no individual para aquele lugar. Então para de ir atrás do pastor fulano de tal que está pregando lá no Rio de Janeiro, porque a sua igreja é na Bahia, é em Candiba. Amém. Você tem que entender o que é voz de Deus e o que é voz do diabo. Porque são essas coisas que vão atraindo para sugar o povo de Deus. E a Bíblia diz que nos tempos que nós estamos vivendo, muitos, não são poucos, muitos seriam enganados. Obrigado, pastor Júnior. Muitos seriam enganados. Que é isso, Ju? O culto é aqui. E você está vendo o crente raso, o crente fraco. Porque está faltando ministrações. Está faltando ministrações. Ah, mas eu tenho uma Bíblia, eu estou orando e Deus está falando comigo. Aqui a gente tem igreja ainda, então. Para quem tem pastor, então. Não, eu não preciso me submeter. Eu não preciso me submeter. Alguém me disse, pastor, porque o pastor fulano de tal, não sei na onde, está fazendo isso. Eu disse, E a nossa igreja, eu falei, a sua igreja tem o pastor Davi? É simples assim, irmão. Ah, mas eu queria fazer igual o pastor fulano de tal. Então vai para a igreja dele. Mas eu falei, não interessa. Eu não fiquei pedindo, Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Depois dos 15 anos. Porque antes dos 10 anos eu pedia isso. Irmão, cuidado com o que você pede. Olha, eu ia para a igreja e eu via, tinha um povo mais velho, Beto até sério, Beto fazia louvor, e tinha aquele povo mais velho que fazia louvor, tinha uma turma lá, Beto, tinha um rapaz que chamava Edmilson, tinha uma turma lá. E eles ministravam e cantavam, aleluia, glória a Deus, e a igreja bombava. E eu chegava na minha casa, eu bem criança, e eu ficava assim, Deus, quando eu crescer eu quero ministrar, eu quero ser pastor, eu quero pregar, eu vou pregar. E os pastores vinham fazer campanha, eles faziam, e o povo caía. Eu chegava de casa, aleluia, eu vou orar. E eu pregava na frente do espelho, e eu falei, eu vou ser pastor quando eu crescer. Aí 10 anos eu parei com isso. Amadureci, vivi. Aí nunca mais quis na vida. Fiz faculdade, queria ir embora da minha cidade, pronto para ir embora. E aí veio o chamado de Deus. Vocês sabem qual é a diferença de voluntariado para vocacionado? O vocacionado tem honra. Foi Deus que chamou, Deus plantou lá. Mas tem uma turma de voluntário que está no lugar errado. Meu Deus. Irmão, eu não sou pastor por opção tipo de emprego para não fazer outra coisa e não morrer de fome. O Senhor disse, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Agora o voluntário não. Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Dá a igreja para ele. Teve um voluntário lá no meu curso de teologia. E o cara, porque quando eu for pastor, porque quando eu for pastor, porque quando eu for pastor. Eu estava mirando aquele cara. Porque quando eu for pastor, ele assumiu finalmente uma igreja. Ficou 4 meses e disse, nunca mais na minha vida eu mexo com gente. Isso é voluntário. Não é alguém que tem vocação. Quem está entendendo diz amém. Amém. Meu Deus do céu. Vamos voltar. Então a Bíblia diz que nós precisamos ter, não deixar a congregação, como é o costume de alguns, e aí antes alimentar uns aos outros,
vem a palavra, vem a verdade, nos revela a vontade do Senhor, nos revela o propósito do Senhor, nos coloca na caminhada e nós vamos perseverando, 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 perseverando. Uma hora essa palavra vira uma explosão dentro do nosso coração e nós ficamos mais atentos ao chamado do Senhor e nós começamos a fazer uma reforma. E a Bíblia diz de um rei, abra sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Aleluia. Glória a Deus. Do 1 ao 6 você vai ver o início da história de Josias. Pode deixar só a sua Bíblia aberta. Para que eu comece a entender. Ontem eu estava observando aqui, na hora da ministração, e graças a Deus eu vi um povo adorando, né? E tinha uma criança em especial que ele adorava a Deus na hora das canções. E ele estava como se ele estivesse vivendo aquela, sabe, aquela coisa intensa. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, glória a Deus. Que o Senhor permaneça alcançando as crianças. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas quando eu tinha 8 anos de idade. E eu sentava no primeiro banco da minha igreja. Eu lembro que tinha um mover muito grande naquela época. E tinha um pastor que foi lá na igreja e ele ministrava restaurações dentárias. Quem já viu isso aqui? E então ele fez uma oração, ele diz, em nome de Jesus. E as pessoas receberam obturações de ouro. Eu vi. E outras pessoas receberam, estavam normal, a mão assim normal, e ele ministrou e o corpo ficou coberto de ouro. E eu recebi isso. Significa provisão para a vida. E eu ficava, uau, meu Deus. 8 anos de idade. Esses dias eu vi, tem uma irmã lá que tinha uma fita disso aí, você acredita? E olhando aquilo, e eu comecei a falar, meu Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu com 8 anos, e minha mãe já era do ciclo de oração, falei, você tem que orar, você tem que orar. E eu orava, e não falava em línguas, e não falava, eu falava tudo menos em línguas. Eu ficava, meu Deus, me batiza, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas. E sentava no primeiro banco, e orava, e buscava, ia para minha casa, e nada acontecia. E um dia foi um cara lá, e ele falou, tem que falar aleluia, 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 glória, 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 glória. E de repente vai aparecer a língua estranha. E eu ficava horas, aleluia, 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 aleluia. E um dia no louvor, tinha um coral na igreja, cantava aquela música, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Até virou sucesso aí de novo, né? 8 anos de idade, de repente eu estava falando em línguas. E eu fiquei olhando assim, e eu falava em línguas, eu não conseguia parar de falar em línguas, que eu nunca mais parei de falar em línguas. Porque quando o nosso coração está sendo preparado para este propósito, preparado para se apresentar diante de Deus, ele vem ao nosso encontro de uma forma extraordinária. E Josias vem de uma linhagem ruim, de reis de Judá que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Salomão profana aquilo que Davi havia construído. Israel era uma nação de 12 tribos temendo a Deus, com o povo adorando, com louvor, com levitas em turnos. Turno da madrugada, da manhã, da tarde, da noite. Eles saíam e os outros vinham e ministravam, cantavam canções diferentes. O povo adorava. Davi era cheio do Espírito. Salomão cresce vendo isto. E quando eu vi aquela criança ontem aqui sendo ministrada, eu fui entender essa parte da ministração, porque tem duas verdades para te falar nesta manhã. Essa reforma precisa acontecer, ou ela precisa começar a ser estabelecida. Para quem já tem uma caminhada, precisa acontecer. Para o jovem, para o adolescente que está começando agora, você precisa estabelecer.
diz que Josias, ele observa as coisas ruins. E Davi era o parâmetro. Veio o rei fulano de tal, não andou segundo os caminhos de Davi, seu pai, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Salomão assume o reinado, o jardim era belo, ouça isso. O local era bonito. Havia flores. Jardim belo é jardim com flor, é jardim com perfume, é jardim que cuida como é que é o nome de jardineiro, cuidando do jardim, regando, aparando a grama. Estava tudo belo. Mas no meio daquilo que era belo, a Bíblia diz que Salomão começa a levantar altares a Azera, a deuses de sexos. Por causa de mulheres pagãs que vieram para aquele lugar, profanaram o jardim, profanaram a casa de Deus, e os reis sucessores, porque o filho de Salomão promove uma rebeldia contra o povo, as tribos se dividem, o reino do norte e o reino do sul, e nós vamos vendo todos os reis fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aparecia um ou outro que fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor, mas o texto diz: porém, os altares dos bosques ou dos jardins, eles não tocavam, porque haviam altares à idolatria. E eu abro um parêntese para dizer para a igreja, que às vezes você está no templo, você está num lugar que é belo, que faz aquilo que é bom aos olhos do Senhor, ouve o pastor, levanta a mão, ora, jejua, dizima, oferta, adora ao Senhor, mas tem altar individual dentro do teu coração que não foi removido ainda. Meu Deus. Salomão cresceu no lugar da perfeição. Às vezes nós vemos filhos de líder que desvia, filho de pastor que desvia. Eu sou o quarto. Minha mãe teve 3 filhas e eu sou o mais novo. Dos 4, eu sou o único que nunca desviei. E essa mulher criou os 4 no joelho, na oração, no jejum, ouvindo a palavra, na escola bíblica. O jardim é bonito, mas tem altar. Azera era a deusa da pornografia, da prostituição. Rapazes escandalosos, ou na sua tradução está dizendo prostitutos e prostitutas de templo, e os homens iam manter relação sexual com essa turma para que houvesse chuva e para que houvesse lavoura. Vem Ezequias, vem Joás, vem Amazias, vem Acaz, alguns em Judá, alguns em Israel, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, porém os altares não eram mexidos. Josias cresce no meio da maldade, do pecado. E não é desculpa para você dizer que você pode, porque na sua casa pode, porque você tem acesso à internet, porque o meio está te influenciando, porque Jesus já te chamou, e quem tem que te influenciar é a presença do Espírito. Wow, yes. Voltando para Hebreus, pastor, quem pode me ajudar? Quem pode trabalhar na minha vida? Está aí, irmãos. Fiel é aquele que prometeu. E o versículo 21 diz que há um grande sacerdote. Havia um sacerdote e instruía ele no caminho. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele vai crescendo. Provérbios diz: ensine o menino o caminho que ele deve andar, para quando for moço não se desvie dele. Ele vai crescendo. Vem cá, meu filho, ajoelha comigo. Vem cá, meu filho, oferece essa oferta. Vem cá, meu filho, está na hora do dízimo. Leva o dízimo lá na frente, entrega lá no altar. Dentro da sua casa. Você não pode falar mal de igreja dentro da sua casa. Tem gente que dizia depois que cresce, sabe por quê? Porque dentro da nossa casa a gente fala mal da igreja. Aquela igreja está assim, aquela igreja está assado. O pastor, eu não vou devolver meu dízimo aqui porque o pastor rouba, porque o pastor trocou de carro. Aí o cara cresce e fica igual macaco pulando de galho em galho, depois desvia. E você não sabe o que aconteceu. Dentro da sua casa tem que ser um evangelho, e evangelho vivo, evangelho verdadeiro, genuíno, é evangelho calado, é evangelho que mostra as boas coisas, é evangelho que fala a verdade. Quem está entendendo diz amém? Amém. Se eu estou gritando muito, diz amém. Amém. Já pedi para diminuir o som aqui. Tá bom, tá bom. Diminui o som. Tá ótimo. Tá bom que você tá atrás da caixa. Imagina esse povo aqui, ó. Mas estava reclamando. Pediu para aumentar.
Pediu para aumentar? Tá ótimo, tá bom. Povo educado, gente. Ô pastoral, esse povo seu é um povo educado. Onde nós paramos? O que eu falei por último? O som tá alto demais? Na pregação. Então vamos lá, irmãos. A minha casa, a Bíblia diz que o meu louvor esteja na tua casa. Sua casa tem que ter adoração. Amém, Jesus. No ano passado a gente enfrentou uma luta de saúde com minha mãe. E minha mãe sempre levanta e assovia e canta e ora e não sei o quê. E por quase um mês eu não estava ouvindo louvor. E a minha oração era: Deus, devolve o louvor e a adoração para minha casa. Ela é o ponto de louvor e adoração dentro da minha casa, no meu lar. Nós estamos vendo tempos, irmãos, de estimular a igreja e não de matar a igreja. Porque os dias são maus. Os dias são difíceis. São verdades que nós falamos às vezes desse individualismo cristão que está sendo usado pelo diabo para dividir o corpo de Cristo, para atrapalhar o andamento do Senhor. E Josias, então, 8 anos depois, agora com 16 anos, ele começa por ele mesmo a buscar o Senhor. Agora eu quero a revelação, eu quero a palavra, eu quero a unção na minha vida, eu quero agir de Deus na minha vida. E ele tinha autoridade para fazer isto. Tem lugar que você pode mexer, tem lugar que você tem que ficar quieto. Tem lugar que está na sua mão, tem coisa que não está na sua mão. E ficar quieto não significa ficar parado conversando, significa ficar parado calado. E aí, amém. Isso é porque eu falei que você me mandou embora, né? Obrigado. Tem hora que tem que ficar quieto, irmãos. Eu estava com uma pessoa baiana no meu carro, e a gente voltando com o carro, eu tinha que entrar num lugar, e a pessoa tá, entra aqui, coloca aqui, faz assim. Eu falei, não cabe, meu carro é maior. Não, mas coloca aqui, não sei o quê, porque... Ah não, porque se fosse assim, eu falei, ó, o dia que você tiver seu carro, você anda desse jeito. Esse carro é meu. Você dá licença de eu colocar na vaga que eu quero? Irmão, tem coisa que tem que ficar quieto. O dia que você tiver seu carro, você enfia onde você quiser. Meu carro não vai entrar, não. Ó, quem está entendendo? Amém. Tem coisa que você pode falar. Tem coisa que é melhor você ficar quieto. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não é assim? Quem está entendendo diz amém. Amém. E às vezes você ouve o que você não quer de uma pessoa, um ser humano, é legal. Mas quando Deus fala o que você não quer... E Josias diz, vou sair para fazer uma reforma. E ele começa a fazer uma reforma dos altares. Jovens, ele tinha 20 anos. Não espere. Comece agora. Estabeleça agora. A primeira reforma é externa. A primeira reforma é no ambiente. Quem tem influenciado você? Quem são seus conselheiros? Quem você gosta de ouvir? Quem você admira? Jovem adolescente que está aqui nesta manhã. Quem são as influências externas que têm chegado na tua vida? Quem são as pessoas que você admira? Porque o mundo está ditando uma coisa, mas você tem que ir na contramão do mundo. Você tem que ir contrário àquilo que as pessoas estão dizendo que é para fazer. Todo mundo está bebendo, mas você não é todo mundo. Todo mundo transa antes do casamento, mas você não é todo mundo. Todo mundo antes assistia pornografia escondido do pai e da mãe. Hoje é liberado, porque a gente recebe no WhatsApp. Então a gente vê vídeo pornô, a gente vê vídeo de sexo, sexo com piada, sexo com animal, sexo com não sei o quê. Porque o WhatsApp é liberado, mas você não é todo mundo. Tem que ter
reforma nas tuas músicas, tem que ter reforma nas tuas amizades, tem que ter reforma nas tuas companhias, tem que ter reforma no teu namoro, tem que ter reforma na tua responsabilidade na escola, tem que ter reforma na tua responsabilidade com o pai, com o pastor, com a autoridade, tem que ter reforma. São coisas externas. Esse cara que veio comigo me pediu oração semana atrasada. Pastor, ore por mim porque eu vou fazer a prova do país. Falei, vou orar por você, que é o processo de avaliação seriado lá de Montes Claros. Falei, vou orar por você, porque eu vi você indo pro cursinho, que eu vi você estudando, que eu vi você durante a semana deixando de fazer coisas para poder estudar. Então vou orar pela sua vida. Por quê? Porque Deus abençoe o cara que está estudando, está se esforçando, faz vir na mente dele, Pai, aquilo que ele estudou, a semente que ele plantou. Aí chega um outro cara de pau, sonhando, porque eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro e não sei o quê. Ore por mim, pastor. Oro não, porque eu não vou jogar minha oração fora. Você não está plantando nada. Está plantando nada. E ainda quer escorar na minha oração. Ah, pastor, porque a Bíblia diz, vou fazer beneficência a você por amor a Davi. Falei, vai não, por amor a mim não, não faz Deus. Deixa ele estudar, deixa ele trabalhar. Quem está entendendo diz amém? Amém. Diga o que eu planto. Fala igual homem, o que eu planto, eu colho. E Josias vai fazendo as reformas externas. Você precisa começar a fazer as reformas externas. Como é que está seu casamento? Quem é a influência dentro do seu casamento? Quem é a influência dentro do seu ministério? São reformas externas, irmãos. Tem coisa que está bonito e a gente não quer mexer no que está bonito. Mas Josias vai lá no bosque, vai lá no jardim, na flor bonita, na grama verdinha, e ele começa a tacar fogo, derrubar os altares. Tem coisa na tua vida que está belo, está funcionando, você acha que está agindo, mas Deus está te falando nessa manhã, taca fogo, porque é altar estranho. Meu Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém os altares da prostituição não derrubou. Ah, Deus está fazendo aquilo, então porque Deus está concordando comigo. Não está. Não seja 50%, seja 100%. Vai lá e derruba. Tem coisa que precisa sair da nossa vida. Tem gente que precisa sair da nossa vida. Ele mata os sacerdotes estranhos. Ele termina com os cultos estranhos. Você está entendendo? Hoje à noite eu estou na igreja adorando igual todo mundo adora. Mas fora daqui eu estou em culto estranho. Acaba com isso. Josias foi o último rei justo de Judá. Porque ele foi 100%. Ele decide. A decisão é sua. Como a menina falou aqui há pouco tempo. A escolha é sua. O coletivo está acontecendo, o coletivo está andando, mas o Senhor está pedindo uma reforma. O cara começa a andar por Israel, começa a andar pela tua vida, começa a andar pelo teu ministério. Como é que está teu ministério? Está precisando de reforma teu ministério? Deus está te falando nesta manhã, está precisando de reforma. Tem altar estranho no teu ministério, está tudo lindo, mas o Senhor está falando, essa roseira não fui eu que plantei. Está tudo perfumado, mas o Senhor está falando, esse lírio não fui eu que plantei. Isso na tua vida não fui eu que coloquei. Essa beleza não é minha. Tem que derrubar, tem que ter fogo, tem que ter cinza, tem que ter entulho para eu remover e fazer de novo. Uau, yes. Deixa eu falar. Tem que remover altar estranho, sim. Aleluia. Tem ministérios que precisam ser mexidos, porque tem coisa estranha, e nós estamos levando a adoração, e a gente está pensando, não, mas Deus está recebendo, e Josias manda falar, não, peraí, vamos fazer alta avaliação, deixa Deus me ver, o que está acontecendo? Chama o profeta, vai lá. Eles acham uma profetisa chamada Ruda, e eles então mandam perguntar o que Deus quer falar. Sabe o que é isso? É quando a glória de Deus olha para você, e você tem que decidir que isso aconteça. Senhor, olha para mim, e começa a me falar o que precisa mudar. O culto está acontecendo, mas tem alguma coisa errada. E Deus diz, Josias, é porque a nação tem altar estranho. Então reúne os soldados, porque nós vamos acabar com os altares estranhos. Ele
casa de Deus e ainda não há uma integração da glória, porque o templo precisava ser reparado depois das coisas externas, agora precisa mexer naquilo que é interno, e ele volta para o templo, e Paulo diz: acaso não sabeis vós que sois a casa de Deus? Quereis transformar, pois, a casa de Deus em templo de meretriz e pecado? Não, por certo. Então reforma o interior do teu coração, porque a habitação do Espírito tem que ser num lugar santo, tem que ser num lugar puro, tem que ser num lugar limpo, tem que ser num lugar restaurado. O exterior está funcionando, você está vindo, está adorando, está devolvendo dízimo, oferta, mas o interior tem dureza, o interior precisa de quebrantamento. O cara tinha 20 anos. Jovem, plante a sua semente na presença de Deus agora. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que construir, tem que ter, mas o teu tesouro tem que ser ajuntado no céu. É a primeira casa, é a primeira morada. Eu não sei se eu vivo mais 2 anos. Há um ano atrás, um amigo meu de 30 anos de idade disse para mim: Davi, eu vou fazer 30 anos, todo feliz, um rapaz com uma vida inteira pela frente. Agora eu vou viver igual Jesus, são 3 anos de ministério. Se eu não casar, eu vou morrer porque eu estou igual a Jesus. E eu falei: para, Ramon, deixa de besteira, deixa de conversar errado. Primeiro que você está longe de ser igual a Jesus. E ele: não, agora eu vou começar a trabalhar. Ele fez aniversário dia 12 de dezembro. Dia 13 de dezembro ele foi assassinado. Eu não sei se eu vou viver. E por que eu quero plantar alguma coisa tão desesperadora para essa terra? Deus, eu quero. Josias disse: eu não quero a riqueza, eu quero restaurar. Por que, Josias? Porque um dia a glória de Deus manifestou em Judá. Sabe aí o tempo da perseverança? Olha o Senhor dizendo no teu coração: porque um dia, filhão, filho amado, princesa, porque um dia, guerreiro, aquele dia que eu toquei no teu coração, lembra? Quando ninguém te via, quando ninguém te olhava, talvez lá naquele culto, lá anos atrás, aquele dia, foi ali que começou a tua história comigo. Não é agora não. O dia que você me aceitou, o dia que eu comecei a plantar no teu coração, meu amor. Hoje você está cheio de questão, de agitação, mas aquele dia você veio chorando para mim e disse: hoje eu te recebo como meu pai. É lá que eu quero que você volte, para que a glória de lá retorne hoje de uma forma mais forte, mais saudável, mais madura na tua vida. É nessa história. Davi, eu quero te levar lá atrás, quando você tinha 8 anos de idade. Alguns dias Deus me deu uma revelação disso. Me levou lá atrás, quando eu era apenas uma criança, morava em um outro lugar, estava em uma outra situação, e o Senhor disse: está vendo? Eu quero te mostrar a minha glória aqui, porque aqui eu lanchava com você, eu tomava café com você, aqui eu estava com você. Eu estou te capacitando para este tempo. Você tem uma história. Não perca a tua história pelos eventos dessa terra. Não perca a tua história pelos títulos. Não perca a tua história por nenhuma posição. Não perca a tua história pelos prazeres dessa vida. Persevere, 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 persevere. Plante a tua história. Plante o teu início com o Senhor. O Senhor tem mexido nos ídolos das nações. Tem mexido nos ídolos do Brasil. Nós temos vivido tempos de crises, tempos de governos sendo destituídos, de máscaras que estão caindo, porque quando nós levantamos alguma coisa, o Senhor vem para derrubar esses ídolos. Precisa ter uma reforma. E precisa ter uma reforma interna agora. O Senhor precisa ter espaço para reformar o nosso coração. Nós ouvimos tanto e ficamos tão felizes com o que o Senhor vai fazer na comunidade evangélica em 2018. Uau, que legal, Senhor, que bom. Eu estou embasbacado com isso, Deus. Oh, aleluia, eu estou chorando. Mas quando eu volto para o meu quarto, o meu altar individual ainda não foi mexido. Eu vi a glória de Deus, mas eu não permiti que a glória de Deus me visse. Você tem que sair deste lugar
com a glória de Deus enxergando você. Enxergando os teus caminhos, enxergando o teu casamento, enxergando o teu ministério, enxergando o que tem de verdade dentro do seu coração. Eu já estou terminando esse tempo. Eu quero só compartilhar mais 2 revelações. A primeira, há algum tempo atrás o Senhor me mostrou uma pessoa, e essa pessoa me chama, me leva em visão, e ela me mostra algumas imagens, e eu fiquei olhando para aquelas imagens e me disse naquela visão, essa imagem é a imagem de Maria, Virgem Maria. Eu fiquei olhando para aquilo e a pessoa disse, Maria é santa e pura. Eu fiquei olhando e eu disse, entendi. Você está dizendo que Maria foi escolhida porque ela é santa e pura. Disse, sim, por isso Maria foi escolhida. Havia diversas outras virgens. Eu disse, mas Maria não está mais entre nós. É verdade. Maria não está mais entre nós. Maria está em local de descanso. Sim, mas significa que não adianta você pedir nada para Deus de boca para fora, porque os céus te vê como você é. A revelação é isso. Maria foi escolhida porque os céus via Maria santa e justa. Muitas vezes nós nos apresentamos com tanta pureza, tanta santidade, mas o céu está nos vendo como nós somos. Você não é santo, você não é puro, você não é separado, você não está... Então o Senhor disse, o coração precisa ser mudado. Amém? A igreja precisa se apresentar como ela é. A palavra do Senhor não é para nos colocar para baixo. A palavra do Senhor é para nos consertar. E você pode chegar diante deste Deus e dizer, Senhor, eu tenho essas falhas. Eu tenho essas falhas. Está aqui, Senhor. E aí Ele começa a trabalhar. A segunda visão, eu estava em um local muito escuro. Eu fugia nesse local. E havia uns perseguidores naquele lugar, muitos. E eles queriam me roubar, me matar. E de repente o local ficou mais escuro. A claridade da rua toda acabou, e também do céu. Mas o interessante é que eu conseguia ver aonde estavam os inimigos. Era muito escuro, muita perseguição, muita luta. Mas dava para ver aonde os inimigos estavam. E o Senhor diz, neste mundo você vai ter aflições. Não vai parar. Não vai acabar. Mas o Senhor está abrindo a sua visão para que você enxergue os inimigos. Nesta manhã Deus está abrindo a nossa visão para a gente enxergar os inimigos. Amém? Você vai andar no meio do escuro, vendo. Eles dizem que os olhos de Jesus têm uma luz própria. A nossa visão é formada através da luz. Você só consegue enxergar se houver luz. Mas os olhos de Jesus não precisam dessa claridade que nós usamos. Então nessa visão o Senhor me mostra que na falta da luz natural, o Senhor nos faz enxergar. Deus está abrindo os teus olhos nesta manhã aqui. Deus está renovando olhos espirituais neste lugar. Você vai começar a andar no escuro. Você tem dito, Senhor, não estou entendendo, não estou compreendendo, não estou vendo o que está acontecendo. Deus está começando a abrir os teus olhos. Os inimigos, eles têm escondido em alguns lugares, ele tem usado algumas estratégias.
ele tem se escondido e você não estava enxergando, porque essa luz não te favorece para enxergar essas artimanhas. Mas o Senhor está neste momento abrindo os teus olhos espirituais com uma luz própria, para que você enxergue, da onde estão vindo as pedras, para que você enxergue aonde os inimigos estão escondidos. O que eu achava interessante é que eu me escondia em determinado lugar e eles começavam então a jogar pedras em vários lugares para ver se eles conseguiam me acertar aonde eu estava, porque eles não conseguiam me ver. Então eles lançavam pedras. E na visão eu ficava, poxa vida, eu estou vendo, eles estão mais ali, eu vou conseguir ir para um outro caminho. Deus vai te dar estratégias. Amém? O Senhor vai te mostrar estratégias. Você vai ver muitas vezes as pedras sendo atiradas, mas você vai estar em outro lugar. E este outro lugar significa lugar de proteção. Amém, Jesus? Deus está trazendo um lugar de proteção. Seus olhos vão ser abertos. Você vai começar a enxergar essa ação oculta do inimigo. Ele tem se escondido. E ele tem agido de uma forma sutil, escondida, enganadora. Tem atirado essas pedras. Você tem dito, Senhor, eu estou no alvo, Senhor. Eu estou no alvo. Deus está dizendo, eu estou abrindo os teus olhos. Sabe por que você precisa perseverar? Entenda uma coisa, eu não estou te dando uma palavra que acabou uma situação de problema. Não estou te dando uma palavra que não haverá nenhum tipo de complicação. Eu estou te dando uma palavra que o Senhor está confundindo os seus inimigos. E no meio da situação adversa, porque continuou escuro. Eu saí daquele lugar sem a luz natural, mas eu saí guiado pela luz que estava nos meus olhos. Deus vai te fazer ver no meio desse escuro. Você recebe isso? Deus vai te fazer ver, você vai andar no meio desse escuro, sabe? São muitas pedras, mas quando eles jogavam pedras em locais completamente diferentes do local, e eu transfiro para você aonde você está, é porque você vai estar em uma posição em que você vai começar a entender o que você está vivendo. Preste atenção nisso. É como se você fosse retirado de dentro de uma situação de problema. E você visse o problema que é seu, a sua luta ali, à sua esquerda. E está tudo escuro. Então você vê o inimigo jogando todas as pedras, atirando ali. Agora você está aqui, você está orando. Senhor, eu estou com medo, eu estou fugindo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas hoje o Senhor abre os teus olhos espirituais, descortina, te coloca a par, para você visualizar melhor. Gênesis diz que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra queriam matar os anjos que estavam na casa de Ló. E o Senhor então cega os inimigos e eles saem em segurança. Os inimigos não viam, mas eles viam o caminho. Amém, Jesus? Amém. Você vai ter direção de Deus. Amém. Repare o altar e você vai ter direção de Deus. Fique de pé para você pensar que está terminando. Você pode, por favor, fechar os seus olhos aí nesse lugar. Eu quero orar nesta manhã. Deus, Ele é tão poderoso que Ele vai fugindo do padrão para continuar a linhagem
tinha que ser da casa de Saul. Deus pega Davi. A gente fala muito da raça de Israel, mas a bisavó de Davi não era de Israel. Ela era estrangeira. Deus vai mudando, sabe? Mudando as coisas. Deus vai mudando. E os líderes, a idade de liderança madura era 30 anos. Mas Josias tinha 16. Você viu que Deus, ele não precisa de padrão? Ah, você tem que ser bonito para ser isso, para ser aquilo. Alguém um dia me disse, quando eu tinha, acho que eu já botei isso aqui, toda vez que eu prego aqui, né, já contei. Eu vou contar de novo, você vai ouvir de novo. Quando eu tinha 13 anos, Ju, a minha professora de geografia me disse que eu não podia representar a sala. Por quê? Eles precisavam de um menino e de uma menina para representar a sala. Então ela chegou da forma mais idiota que um professor poderia chegar numa sala de aula e disse: nós precisamos de um casal de pessoas bonitas para representar a sala. Beleza é um padrão. E você vai falar isso para os meninos de 13 anos. Já começa o bullying, né? Você não quer a sua vida. E eu não sei porquê, porque cargas d'água. Eu imediatamente me ofereci. Eu vou! E ela imediatamente olhou para mim e disse: você não. E aí você só imagina o que aconteceu numa sala de adolescente, né? Você é o mais feio de todos os feios da face da terra. Você põe onça no pau sem cachorro. Sua mãe te bateu com um gato morto até de miar. Você pegou fogo e seu pai apagou com pau. Tudo que você imaginar. E para piorar a situação, ela pegou justamente alguém do padrãozinho que era da época. Um adolescentezinho lá, loirinho, cabelinho escorrido assim. Aí ele foi, chegou a encher os peitos. E eu diminuí. Você não pode representar a sala porque você é feio. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Esqueci, perdi. Deus não tem padrão. Obrigado. E aí, eu continuo não representando nada, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, não sou eu. Mas eu consigo pregar para o número de pessoas que estão me olhando, para minha cara feia que ela rejeitou. Porque Jesus faz qualquer coisa. Jesus pega o feio para pregar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então você que é feio, persevere. Eita glória! Mas nós precisamos derrubar os nossos altares. E eu me lembro que nessa época de pastores indo lá na igreja que eu congregava, um dia foi um pastor muito mal educado lá, muito brutão. E a igreja estava lotada, muita gente. Eu criança, e como minha mãe era diaconisa, eu era obrigado a sentar no primeiro banco. E na ponta, porque ficava mais fácil dela beliscar se precisava. E a igreja encheu de gente. E não tinha lugar. Então o pastor liberou para que algumas pessoas assistissem o culto no altar.
E eu não ia para a escola dominical. Eu já ficava na igreja, assistindo pregação. Então eu corri para o altar. Quando eu subi no altar, esse pastor, que não era meu pastor, um pastor visitante, ele falou comigo assim: irmãos, se eu lembro disso, é porque teve algum feito ruim, né? Ele falou comigo assim: o que você está fazendo aqui em cima? Eu, criança, parei e fiquei assim, calado. Isso aqui não é seu lugar, não. Desce. Eu desci. E fui lá para baixo, no meio das pessoas. Então, às vezes vai aparecer muita gente, irmão, até um pastor, que o altar não é o seu lugar. Alguém que vai falar que você não pode representar nada. Você não sabe. Alguém um dia disse para mim que eu não podia cantar. Eu fui ministro de louvor muitos anos. Tiveram que me ouvir cantando, ministrando por mais de 7 anos naquela igreja. E teve um tempo ainda que eram 2, 3 grupos de louvor na igreja. Cada ministro era líder de um grupo. Os outros 2 ficou de banco. Só o meu grupo fazia. Todos os cultos, domingo, quarta, sexta. Eu ministrava, cantava, gritava, desafinava. Todos do conservatório me ouviam calados. Porque Deus não trabalha com o padrão do homem. Me disseram que eu não podia dançar. E eu entrei no grupo de coreografia da igreja. Dancei no Congresso Estadual de Adolescentes para mais de 1000 pessoas. Porque Deus não trabalha com padrões. Quem está entendendo diz amém? Fui líder do grupo de coreografia 4 anos. E todos tiveram que me ver liderando o grupo de coreografia. Até que eu comecei a pregar. E alguém disse: glória a Deus. Nunca mais ele vai cantar, nunca mais ele vai dançar, nunca mais ele vai fazer nada que não está no lugar. Porque Deus não trabalha com padrões. Quando a arca estava entrando, o altar que Davi derrubou foi o altar da soberba, porque ele tira a roupa real. Alguns teólogos dizem que Davi ficou só de roupa íntima no meio da nação, e ele dançava e saltava. Não era para que as pessoas o vissem, não era para que Davi visse a glória de Deus, era porque Davi sabia que os olhos de Deus estavam sobre a arca, e ele disse: Deus vai me ver, e ele é o rei. É por isso que o Salmo 24 diz: não é Davi que está chegando, o mais belo dos reis, o maior dos generais, não é Davi. O texto está falando de Jesus. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. E ele arranca tudo, tira a soberba, tira de mim a soberba. Os pés que representam santidade, então tem que tirar o calçado, para que a glória de Deus se manifeste, para que a unção do Senhor se manifeste. Aleluia! Eles correm lá. Alguém disse que Uzá estava em pecado quando toca na arca, na carroça que a arca estava. Uzá morre naquele lugar. E alguém diz: não, é porque Uzá estava em pecado. Não era, é porque Uzá não era determinado para fazer parte da comitiva que levasse a glória de Deus, porque o mundo tem um padrão. A carroça era feita com a madeira dos filisteus, a adoração era do estilo dos filisteus. Deus está dizendo para você que não aceita a adoração do mundo, não aceita a madeira do mundo,
tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua igreja. Feche os teus olhos, por favor. Se você precisa de ajuda, nós vamos ministrar sobre a tua vida, mas eu gostaria que você, como ato profético, fizesse como eu, tirasse os seus calçados e viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos derrubar os nossos altares internos. Seja verdadeiro com o seu Deus nesta manhã. Não faça isso motivado por outras pessoas. Faça isso só se o Espírito estiver motivando o teu coração. Porque o coletivo está sendo tratado desde sábado. Mas Deus está chamando o individual nesta manhã. Oh, Jesus! Tem gente que diz: ah, eu preciso tanto desse carinho, deste abraço. Eu preciso tanto da graça de Deus na minha vida. E o Espírito me trouxe para dizer para você: não é nada disso não. Ele está precisando de um conserto. Eu vou arrancar os altares do ministério.